Já estou feliz porque minha palestra foi a mais aguardada até agora, né? A gente estava esperando, então só por isso já tô feliz já. Bom, eu sou arquiteto de software, trabalho na ARC, consultoria, e eu vou contar para vocês um case da nossa empresa. Um case onde a gente trouxe agilidade e flexibilidade para uma empresa utilizando BRMS. Essa empresa que a gente vai falar, ela é do ramo varejista, né? Então, para o ramo varejista, as vendas e as promoções são uma coisa muito importante. Então, para essa empresa, ela ter boas promoções e ter um volume de vendas alto, baseado nessas promoções, é fundamental. O que acontecia, né, nessa empresa é que ela não tinha flexibilidade para fazer as suas promoções. Ela conseguia fazer promoções muito simples, né, basicamente. Enquanto isso, a concorrência conseguia fazer muito mais promoções diferentes e atraindo muito mais os clientes para as lojas. Então, esse era um problema sério que essa empresa tinha. Outra coisa é que essa empresa ela não tinha agilidade para fazer as promoções dela. Ela demorava muito tempo entre criar uma promoção, um tipo de promoção, e colocar efetivamente aquela promoção para ser vendida na loja, né, para estar disponível para os clientes. E, em muitos casos, haviam promoções que tinham um custo muito alto para serem feitas. Tem um exemplo que é o seguinte: ela queria vender um item junto com o outro, né, e o cliente comprando esses dois itens juntos, ele ganharia um desconto. Para fazer isso, ela tinha que fazer o seguinte: no centro de distribuição deles, pegar os dois produtos, fazer uma embalagem única, dar baixa no estoque daqueles produtos individual, criar um produto novo no estoque, que é esses dois produtos juntos, mandar isso para as lojas para ser vendido. Depois que fosse vendido esses que eles chamam de kits, né, com esses dois produtos, o que não fosse vendido tinha que voltar para o centro de distribuição, baixa no estoque daquele item, desembala aqueles dois produtos juntos. Então, tinha um custo muito alto para fazer esse tipo de promoção. E, para piorar as coisas, a TI não ajudava. Então, essa empresa estava amarrada, né, no seu legado. Era muito caro mexer também no legado, nos sistemas que deveriam ajudar a trazer essas promoções, a fazer essas promoções melhores. Enquanto isso, a concorrência só estava ganhando, né, cada vez mais o mercado. E essa empresa que a gente atuou, ela estava desesperada praticamente, porque ela via a concorrência sempre ganhar mercado e ela não conseguia reagir de forma ágil a essa situação. Então, ela chamou a ARC e colocou esse problema todo para a gente tentar resolver. E aí a gente trouxe esse problema para casa e pensou numa solução e viu que o BRMS, que é um sistema de gerenciador de regras de negócio, poderia ajudar. Porque a gente entendeu que as promoções que essa empresa queria fazer nada mais são do que regras de negócio aplicadas no momento da venda. Então, e aí eu vou mostrar também como que a gente saiu desses obstáculos, né? Muito caro mexer no legado, então não posso mexer muito no legado, porque tem um custo alto, demora muito. Tenho que ter flexibilidade para criar promoções diferentes, novas, diferenciadas da minha concorrência, e tenho que ser mais ágil na disponibilização dessas promoções do que os meus concorrentes. Então, para a gente entender a abordagem do BRMS, né, como que ele ajuda a resolver isso, vamos ver a abordagem tradicional primeiro. Na abordagem tradicional, eu tenho o meu sistema, aqui nesse quadrado verde, e eu tenho, normalmente, as regras de negócio implementadas dentro desse sistema, na linguagem desse sistema. Então, as regras de negócio, em laranja, estão incrustadas dentro dos sistemas. Daí,
a dificuldade que essa empresa tinha de modificar, de criar coisas novas. Então, imaginem isso espalhado, né, nos vários sistemas das empresas. Os problemas que isso pode trazer, por exemplo, regras de negócio duplicadas, regras que deveriam, né, em sistemas diferentes, mas elas deveriam fazer a mesma coisa e estão em versões diferentes ou executando funções diferentes, né, de forma errada. Então, tem esse problema. E para modificar essas regras, pode ter um custo alto. Na abordagem do BRMS, eu continuo tendo os meus sistemas, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é em tirar as regras dos nossos sistemas. Elas vão ser um elemento agora externo. E aí eu tenho, agora entrando, o BRMS aqui em azul, basicamente composto de 3 componentes principais. Então, as regras que antes ficavam nas aplicações, elas são trazidas para um repositório central de regras. Então, eu tenho um único lugar onde estão as minhas regras de negócio. Eu vou ter também, nesse retângulo azul, um sistema para gerenciar, cadastrar, categorizar, organizar essas regras de negócio. E um outro componente fundamental, representado ali por aquela engrenagem, é o motor de execução dessas regras. Então, com esses 3 componentes, formam o BRMS. E aí o que eu preciso é de fazer as minhas aplicações com pequenas modificações, né, se comunicar com esse motor de execução, e ele é o responsável, tem a inteligência para executar as regras de negócio. No nosso caso, executar as promoções, né, adequadas para cada venda que está acontecendo na empresa. Então, nessa abordagem do BRMS, as regras elas vão se tornar elementos centrais. Aqui eu tenho um exemplo de regra promocional, né, que é uma promoção que o cliente vai ganhar 10% de desconto caso ele compre um refrigerante com uma batata chips. E para a gente entender a regra, ela é bem simples, né? Ela tem uma cláusula when, que quando for verdadeira, essa cláusula, eu vou executar, quando for verdadeiro, toda essa parte dentro vai ser executada. Então, basicamente, uma regra de negócio num BRMS é construída dessa forma. E aí eu tenho um conjunto de regras lá dentro. E uma coisa importante é que as regras elas atuam dentro de um domínio. Na linguagem do BRMS é chamado de fatos. Os fatos, nesse caso, nesse domínio, são a venda, o item, os atributos, né, descrição, loja. Então, com essa abordagem, a gente consegue ter regras muito flexíveis, externas à aplicação. Então, quais os resultados que a gente obteve? O primeiro, a flexibilidade. Com essa abordagem, a gente deu uma flexibilidade dentro daquele domínio de vendas, produtos, itens, preço, desconto, de que a área de marketing, que é responsável por essas promoções, consiga bolar promoções que a gente nem tinha imaginado no início do projeto, né, e que nem mesmo eles sabiam do potencial que eles tinham para criar. Então, você sabe, o pessoal de marketing tem uma imaginação muito fértil, né? Então, eles gostaram bastante porque eles têm muita flexibilidade agora. A gente conseguiu a agilidade, porque com esse projeto, as promoções elas demoravam, né, um ciclo de 20 dias antes do projeto, e hoje, com poucas horas, as promoções podem estar disponibilizadas nas lojas. Tudo feito de forma virtual, com essas regras dinâmicas. E o mais importante nesse setor do varejo, né, o aumento das vendas. Com essa abordagem, a gente conseguiu entregar esse projeto muito rapidamente e a empresa conseguiu recuperar o seu mercado, recuperar as suas vendas. Então, pessoal, para fechar, o que eu queria deixar a mensagem é que, assim,
vocês podem pensar nesse tipo de ferramenta no BRMS, quando precisar de flexibilidade, agilidade, com mais uma opção de projeto, né, para vocês, nos projetos que vocês estão trabalhando. Tá? Muito obrigado. É isso. Acho que a gente tem 1 minuto ainda, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. A gente tem 1 minutinho para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado, achei bem interessante, acho que isso aí é bem útil mesmo. Eu estou iniciando uma consultoria para um cliente de comércio eletrônico, isso aí pode vir a calhar. Agora, eu não entendi o que é, eu só entendi para que serve, mas não entendi o que é o BRMS. É um produto da sua empresa, é um produto open source, é uma biblioteca, o que é? O BRMS é um sistema já pronto. Então, imagina, seria um paralelo de um sistema gerenciador de banco de dados. Então, você compra ou você tem opções open source, né? E o que eu mostrei ali, aquela caixa azul, é um componente externo, não é a gente que desenvolve. A gente só usa e integra com ele. Então, você tem opções aí de BRMS, de sistemas desse tipo, para serem adquiridas. Então BRMS é um nome genérico de uma categoria de produtos, é isso? Isso, exatamente. Tá, obrigado. Então, galera, alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém? Valeu, Alessandro. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai para a próxima palestra, Java com Kinect.